A paz, igreja. A paz. Quem está feliz aí? O que nos alegra, o que nos motiva, o que nos traz esperança é a palavra de Deus. Amém? Eu coloquei uma frase, um tema para essa pregação. Até onde vai a sua fidelidade? Eu quero, antes de começar, eu quero ler em Daniel. Quero ler com você. Daniel 3, versículo 17. E aí nós vamos orar e eu quero entrar na palavra com você. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. O 18. E se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Amém? Senhor, aqui está a tua palavra. Senhor, é uma palavra tão atual. Muito obrigada, Senhor, porque a tua presença, ela é constante, ela é diária. As tuas misericórdias se renovam a cada dia, através da tua palavra, mesmo no mundo de escuridão. Mesmo às vezes quando nós nos sentimos sós, Senhor, não tem como. A tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é imutável, ela nos norteia, ela nos traz um alimento eterno, meu Pai. O Senhor é o pão vivo que caiu do céu. Venha falar aos nossos corações, venha ministrar, Senhor, que essa palavra venha saltar ao coração deles e venha revelar, Senhor, aquilo que muitas vezes eu não consigo passar, mas que o teu Espírito pode revelar para a tua igreja, meu Pai. Nós estamos aqui por causa da tua presença. Não por causa do pão, não por causa das bênçãos que o Senhor pode nos dar, mas porque a tua presença é suficiente para nós, meu Pai. Nós te agradecemos por essa noite e por tudo aquilo que o céu vai liberar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Até onde vai a sua fidelidade? A fidelidade é algo que nós encontramos em comum a muitos homens que foram chamados por Deus na Bíblia para viver um propósito. Quando nós olhamos para Abraão, nós vemos a fidelidade na entrega de Isaac. Quando ele foi crucificar ali, sacrificar o seu filho, mas o Senhor bradou, o Senhor proveu. Nós conseguimos ver a fidelidade na vida de Moisés em conduzir um povo no meio do deserto. Um homem que não se achava capaz de conduzir diante de uma grande missão, mas nós conseguimos ver que uma das maiores características dele foi a fidelidade. Porque a fidelidade sempre vai nos fazer acessar o lugar da promessa. Quando nós olhamos para a vida de Davi, para a vida de Daniel, de vários homens, o que há muito em comum na vida desses homens é a fidelidade. Mas ser fiel a Deus, quando Ele te livra de entrar na cova dos leões, é fácil. Ser fiel a Deus, quando Ele te livra de entrar numa fornalha, é fácil. Mas quando você precisa entrar dentro da fornalha, quando você tem que estar dentro de uma cova, diante de leões, será que você ainda continua sendo fiel a Deus? Quando Deus não te livra de certas situações que você tem orado, mas quando você vê, você está dentro do fogo ardente. Será que você continua sendo fiel a Deus? Porque ser fiel quando você vê o sobrenatural de Deus te livrando de certas situações, vamos concordar que é fácil. Não é verdade? Mas quando nós estamos aqui como Daniel, diante de uma situação em que ele fala, ó Rei, o nosso Deus, ele pode livrar, mas se ele não livrar, ainda assim, nós não vamos adorar outro Deus. Que tipo de fidelidade é essa? Mas quando nós olhamos aqui, nós olhamos um cenário que nós sabemos, todos nós, que o Senhor não nos livra de entrar na fornalha, mas nos livra dentro da fornalha. Mas quando nós olhamos lá na frente, a Bíblia diz que eles entraram nesse cenário da Babilônia, eles foram levados cativos. Ele, alguns príncipes, os homens sábios, os homens de boa aparência, foram levados da sua cidade, da sua terra natal, de Jerusalém, para a Babilônia. E esses, Daniel,
Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles foram levados para dentro do palácio, para ficar dentro da casa do rei. Eles foram levados para esse cenário. Eu quero que você veja o início da história, porque ela aponta muito o porquê deles chegarem a esse momento com tamanha fidelidade. Porque a forma com que você se apresenta no início das coisas diz muito sobre aonde você pode chegar em Deus. Por isso que nós não podemos nos desviar nem 1 milímetro. Porque um desvio hoje pode te colocar muito longe do propósito que Deus tem para você lá na frente. Esses homens, eles foram fiéis desde o início. Eles entraram numa Babilônia, uma terra estranha, entraram como escravos. E a primeira coisa que o rei faz é trocar o nome desses homens. Trocou o nome de todos eles, dos seus amigos, de Daniel. E ele troca depois o cardápio deles. O rei oferece um banquete, um manjar, uma mesa. O interessante é que a Babilônia, ela vai fazer isso conosco. Ela vai trocar o nosso nome. Ela vai nos enxergar de uma forma completamente diferente. Ela vai querer que nós venhamos a nos enxergar de uma forma completamente diferente da identidade que Deus tem para nós. Mas ela pode até trocar os nomes desses homens, mas não pode trocar o cardápio, porque a primeira coisa que eles fizeram foi rejeitar o cardápio do rei. Porque aquilo que você acredita é aquilo que você se torna ao longo da caminhada. Então eles acreditavam que comer desse banquete, que sentar nessa mesa, era muito mais do que comer dos manjares do rei, mas compactuar com tudo que é falado de uma mesa, de toda a cultura que é abordada, de todo o alimento não só físico, mas todo o alimento espiritual que cercava comer naquela mesa. Então eles entenderam que eles podem até querer definir o nosso cardápio, mudar o nosso nome, mas jamais vão mudar o Deus em que eu decidi que me governasse. Babilônia, ela é muito sedutora. Quando nós olhamos a Babilônia, é os dias de hoje, é o mundo. Ela tenta mudar a tua identidade, ela tenta todos os dias te alimentar com um cardápio diferente, com um cardápio totalmente diferente daquilo que o céu tem para você. Ela vai tentar mudar as suas vestes, ela vai tentar trocar as suas mesas, as mesas que te alimentam, não só fisicamente. Mas você não vai deixar de ser escravo na Babilônia. A Babilônia era sedutora. Ela tentou de alguma forma seduzir aqueles meninos, aqueles jovens, porque afinal de contas eles estavam escravos. Mas Deus, eles poderiam pensar, Deus abençoou. Olha, eu tenho um lugar na mesa. Eu tenho um banquete especial. E muitas vezes nos deslumbramos, acreditamos que é bênção, quando na verdade é apenas uma sedução que o inimigo te usa para mudar a sua identidade. Porque a Babilônia é sedutora, ela tem manjares, mas você vai continuar sendo escravo na mão dela. Ela vai continuar alimentando o teu ego, alimentando as suas paixões, alimentando a tua carne, mas você vai continuar sendo escravo. E escravo não pode decidir o que comer. Come o que oferece. Não pode decidir o que vestir. E aí as pessoas estão no mundo seduzidas pela Babilônia, acreditando que são livres. Porque afinal, elas podem fazer o que elas quiserem. Elas podem, ir alimentar os seus prazeres, viver a vida, porque afinal só vive uma vez. Mas na verdade, no fundo, elas são escravas dos seus desejos, da sua carne, são escravos da Babilônia. Mas é muito interessante porque eles recusaram o manjar do rei. Eles foram fiéis, porque eles sabiam que estar na Babilônia não poderia mudar quem eles eram, e nem tão pouco poderia anular o propósito que Deus tinha para a vida deles. Porque às vezes nós acreditamos que alguns cenários são cenários que anulam o propósito que Deus tem para nós. Às vezes você está no meio de uma Babilônia, mas há um propósito de Deus se você permanecer fiel até o final. Há um propósito de Deus, porque às vezes Deus não vai mudar alguns cenários na sua vida. Você acredita nisso? Deus não vai mudar alguns cenários na sua vida. E às vezes Deus nos coloca em cenários em que nós não podemos fazer nada para mudar. Mas são esses cenários que vão revelar a nossa fidelidade a Deus. Às vezes Deus nos coloca em certos cenários em que Ele não vai nos livrar da fornalha, em que Ele não vai nos livrar da cova, mas são esses cenários que vão revelar o Deus que está com você dentro da fornalha.
Deus poderia ter livrado Paulo de tantas situações. Paulo foi um homem que passou pelo naufrágio, pela prisão, pela perseguição. Paulo, no final da sua vida, ele fala: eu fiquei só no meu julgamento, não tinha ninguém comigo, mas o Senhor esteve comigo o tempo todo. Um homem fiel a Deus, ele é um homem que ele vê Deus independente do cenário. Ele vê Deus em qualquer cenário. Um homem que entregou a sua vida. Agora, imagina o que seria dos capítulos de Paulo se o Senhor tivesse o livrado da prisão, tivesse o livrado do naufrágio, tivesse o livrado do açoite, da perseguição. O que seriam os capítulos da vida de Paulo? Aonde ele revelaria a fidelidade a Deus e o tamanho do Deus dele. Então não peça para sair de certos cenários que Deus te colocou para revelar o tamanho do seu Deus. Imagina se Deus tivesse livrado Paulo e Silas daquela prisão. Tivesse impedido na hora de prender, viesse 2 anjos de fogo, matado todos aqueles homens que quisessem prender Paulo e tivesse livrado ele. E o carcereiro, que viu o sobrenatural, e toda a sua família se converteu e foi batizada. O que seria daqueles homens vindo a manifestação do poder de Deus dentro de um cenário precário, aonde você pode falar: Senhor, eu te vejo em qualquer lugar, mas menos no lugar que eu estou. Mas Deus estava ali, no meio daquela prisão. Às vezes cenários mais improváveis são cenários que Deus te leva para tocar a vida de outras pessoas. Porque às vezes são pessoas que não vão entrar na igreja, mas precisam ver Deus através da sua vida. E é fácil ver Deus através da vida de um homem onde está tudo bem. Agora eu quero ver a sua fidelidade. Eu quero ver Deus na sua vida quando está tudo mal e você continua adorando como Paulo e Silas dentro daquela prisão. Eu quero ver. Senhor, nos ensina, nos leve para esse lugar, que nós não venhamos a nos desviar, levado pelas nossas emoções, mas possamos estar cheios da Tua presença e a fidelidade seja algo que venha marcar a nossa vida. Não queremos ser um povo que é levado pelos ventos, levado. Uma hora você é direita, outra hora você é esquerda, outra hora você acredita nisso, outra hora você acredita naquilo. Nós precisamos estar firme, entendendo que a nossa única conduta de fé é essa. É única. Ela é imutável. Não há variação nela. E por que nós, crentes, uma hora estamos cheios de Deus, a outra hora, quando a gente passa pelo vale, a gente não acredita mais que Deus está fazendo, a gente não acredita mais que Deus vai responder. Por quê? Porque somos levados pelas nossas emoções. Por isso que os discípulos, quando Jesus ele se entrega naquela cruz, a primeira coisa que eles fazem, com medo do Império Romano, eles fogem, se perdem do propósito. Jesus encontra alguns no caminho de Emaús. Jesus encontra em outros, como Pedro pescando. Jesus vai até eles e cadê a fidelidade desses homens quando a pressão aumenta? E ele foi lá buscar esses homens, dizendo: há um propósito nessa dor, há um propósito na pressão, há um propósito no meio dessa fornalha. E muitas vezes nós não queremos entrar em cenários que só vai revelar o melhor de Deus em nós. A Bíblia conta que quando eles voltaram para Jerusalém, eles voltaram para a rota, veio a descida do Espírito Santo de Deus sobre a vida deles. Veio o fogo de Deus sobre a vida deles. E não há fogo na fornalha que pode destruir um homem ou uma mulher cheia do fogo da presença de Deus. Porque o fogo para uns ele mata, mas outros revela Deus. Para uns ele destrói, mas outro promove nosso Deus. Para uns ele consome, mas para outros ele só revela o propósito. Os discípulos foram pressionados, perseguidos, passaram pela prensa. E muitas vezes nós queremos sair de lugares que Deus tem para nos moldar. E a Bíblia diz que ali eles já não tiveram mais medo, porque eles deram a sua vida. Eles se alegravam com as prisões, eles se alegravam, eles se sentiam honrados pelo fato de eles serem perseguidos por causa do nome de Cristo.
é a fidelidade. A Bíblia diz que é o vencedor. Quem é o vencedor? Aquele que for fiel até o fim. Eu darei a coroa da vida. A Bíblia diz ainda em Salmo 101, 6, olha o que ele fala. Ele diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Quem são os fiéis da terra que os olhos do Senhor estão procurando? E ele diz: para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Sabe só quem são os que vão servir até o final? Levando a palavra de Deus, sendo o próprio testemunho vivo do evangelho, do reino de Deus. É aquele que for fiel. No momento de maior pressão, o momento que o fogo aumenta, aí é revelado os fiéis. É nesse momento. Por isso que é interessante, porque a Bíblia diz que o fogo, ele destrói, ele consome a palha. Mas o ouro, ele purifica. Eles estavam diante de um decreto. Ninguém pode mudar o decreto do rei. E o decreto é: eu fiz uma estátua e todos vocês precisam se render a essa estátua quando os instrumentos musicais tocarem, a harpa, todos os instrumentos, eu vou ler com vocês. Vocês precisam se render. E o rei faz esse decreto. Ele fala: agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se a não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Havia um decreto. E até a parte da adoração está fácil. Vocês todos precisam adorar. Mas e se não adorar? Aí que vem. Se não adorar, e aí que vamos revelar quem são os fiéis. Porque fornalha, todos nós vamos passar na nossa vida. Todos nós. A Bíblia diz que o fogo vem para revelar aquilo que é puro, aquilo que é verdadeiro. Quando você pega uma joia, que já foi polida, já foi ali, já passou pelo fogo, ela está muito linda, já tem formato. Mas quando você pega uma pedra ali de ouro, até ela vir para esse formato e ter uma função específica, ela precisa ser moldada no fogo. Porque o fogo vai separar aquilo que é impuro daquilo que é puro. Então a fornalha, todos nós vamos passar. Só que tem fornalhas que Deus permite que nós venhamos entrar, não é nem para nos corrigir, mas claro, ninguém sai de uma fornalha se não tiver um tratamento de Deus. Mas tem fornalhas que o Senhor te coloca que não tem nem a ver com a rota errada que você pegou. Porque esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles vieram bem durante o seu percurso. Foram homens fiéis. Mas é porque naquele lugar, aqueles homens precisavam ver de fato quem era o rei, quem era o Deus da vida deles. Eu não sei o que seria dos capítulos da vida desses homens se eles não tivessem entrado na Babilônia. O que nós poderíamos contar? Os melhores capítulos da sua vida virão após o tempo de fornalha. Os melhores testemunhos que você vai dar na sua vida chegarão após o tempo de fornalha. Só tem testemunho para contar quem precisa de milagre. Só tem testemunho de cura quem está passando por uma enfermidade. Toda aquela nação precisou ver e se render ao Deus daqueles homens, porque eles foram fiéis até o fim. Essa fornalha é passageira. E a Bíblia diz que eles não se renderam, porque eles falaram: o Senhor, Ele pode nos livrar, mas mesmo que Ele não nos livre, nós não vamos adorar outros deuses. Porque mesmo que Ele não nos livre de dentro da fornalha,
eu sei que tem uma eternidade. E é isso que nós precisamos entender. Outro dia eu estava escutando a história de uma família de coreanos. E quando a gente acredita que a nossa vida ela acaba aqui, seria muito pequeno a gente acreditar que Deus é um Deus limitado. Só que na verdade nós queremos sair da fornalha vivos. Queremos sair da fornalha, né? Para contar testemunho, mas tem muitas pessoas que não saíram da fornalha. Nos países perseguidos, tem cristãos morrendo hoje. Morrendo porque não querem negar Jesus. E essa semana eu escutei uma história de uma família de coreanos, que os homens entraram na casa deles e pediram para eles negar Jesus. E eles não negavam, colocavam eles dentro de um buraco. Eles ficaram naquele buraco com as crianças, chorando, gritando, durante um tempo. E chegou um momento que eles falaram assim, nós vamos cortar o pescoço de vocês. E colocaram a faca no pescoço das crianças e falaram, se vocês não negarem Jesus. As crianças começaram a chorar, papai, nega Jesus, nega Jesus. A mãe fala assim, silêncio. Vamos dar as mãos. E vamos orar. Porque daqui a pouco, nós vamos ter um encontro com alguém muito importante. Eles morreram. Morreram? Eles viveram. Para toda a eternidade. E é esse tipo de pensamento, aplaudo o Senhor. Até onde vai a nossa fidelidade? Eu preciso dizer para você que os dias são maus. As pressões, eu queria muito trazer uma palavra de muita esperança para você aqui. Contar um milagre do Novo Testamento. Mas o Espírito Santo me conduziu para isso. Porque nós como igreja precisamos despertar. Quando Deus não nos livrar da fornalha, a Bíblia diz que se passarem pelas águas, não é se livrar das muitas águas. Se passar pelo fogo, não é se te livrar do fogo. É se você passar, você não se queimará. Se você passar pelas muitas águas, você não se afogará. Porque eu, ó Senhor, estarei contigo. Hoje e para sempre. O Senhor estava com aquela família de coreanos ali e na eternidade. Ele estará conosco todos os dias da nossa vida. Mas a pergunta é, quantos vão se manter de pé? Porque todos se curvaram. Quando a música tocava, todos se curvaram. Mas cadê aqueles? Cadê a geração daqueles que vão se manter de pé, enquanto todos estão se rendendo a outros deuses? Cadê os jovens dessa geração que não vão ser levados pelas conversas, pelas influências, pelos ambientes da faculdade, dos cursinhos, da escola, você no seu trabalho, que não vai compactuar com roubos, que não vai compactuar com um jeitinho brasileiro? Porque a música era de vários instrumentos. Eu preciso dizer uma coisa: se você não se distrair com a gaita, pode ser que a harpa te conduza, te seduza. Um desses instrumentos, se nós não formos fiéis até o final, uma hora nós vamos parar e nos render a Ele. Porque o mundo é muito prazeroso. E uma hora, Babilônia vai fazer de tudo para você dançar conforme a música. Pode ser que a música da luxúria não atraia você. A música da traição não atenda você, não atrai você. Mas às vezes é a música da mentira, da corrupção, a música da pornografia, a música da fraude, a música do engano, do aborto. Nós temos muitas músicas aí tocando. Uma hora o povo está aqui, ó, eu acredito em Deus, mas outra hora está levantando a bandeira daquele que defende o aborto, daquele que defende coisas que a Bíblia não nos ensina. Aonde nós estamos? Somos fiéis até que página? E deixa eu falar uma coisa, essa palavra serve para mim também. Nós somos fiéis até que página? Aleluia, Senhor. Nós não queremos ser levados pelos sonhos, pelas músicas do mundo, pelos ventos do mundo, Senhor.
Só há um som que nos governa, que é o som do céu. Nós não queremos andar e dançar com a frequência do mundo. Nós queremos estar sintonizados com a frequência do céu. É essa que nos rege, é essa que nos governa, Senhor. E nós queremos ter o mesmo espírito desses 3 jovens, desses 3 homens, que não se dobram os joelhos, mas vão se manter de pé. Mesmo que todos jovens vão para um caminho, continua permanecendo firme no caminho que Deus tem para você. Porque às vezes a gente quer ser aceito nos grupinhos, nas rodas, no nosso trabalho, né? Nos grupos de WhatsApp, né? Onde tem imagens, onde tem coisas que a gente não podia estar vendo, porque essa não é a música que Deus tem pra gente. Compactuando com coisas que não definem quem nós somos, mas só deformam e mudam a rota da nossa vida. Por isso que eu creio numa geração, numa igreja que não vai se dobrar à música do mundo, que não vai se render aos valores desse mundo, a essa política comprada, corrompida, a uma igreja que é comprada, que é corrompida, mas uma igreja que é uma noiva de branco ataviada, que não vai se render ao sistema. Eu creio nessa igreja, que por mais que todos façam, eu vou permanecer de pé. Eu vou permanecer de pé. Qual é a igreja? Cadê os poucos que vão permanecer de pé? Cadê os poucos que não vão se dobrar ao sistema? Não é porque todo mundo faz que você tem que fazer. Não é. Saia desse lugar. Babilônia te escraviza. Por mais que você se delicie com os manjares, você é prisioneiro desse sistema. Você é prisioneiro das tuas vontades. Porque quando você é levado pelos vícios da pornografia, da prostituição, da gula, isso é Babilônia na tua vida. Porque se o Senhor não te governa, vai haver outro rei com letra minúscula que está te governando. Você pode ter certeza disso. Que essa palavra seja um despertar para mim e para a sua vida. Que essa palavra seja um despertar, um mover. Venha nos fazer refletir. Até que página nós somos fiéis? Até quando nós somos fiéis? Dentro da fornalha, a Bíblia diz que eles passeavam. Eles passeavam dentro da fornalha. Os homens que levaram esses jovens para dentro da fornalha, a Bíblia diz que eles foram consumidos pelo fogo. Mas esses jovens, quando o rei olha, fala assim: mas eu não coloquei 3 homens lá dentro? A Bíblia diz que eles estavam andando. Tu já imaginou alguém dentro da fornalha, no meio da prova, andando? É assim. Pode dar um caos em alguma área da tua vida, tu vai vir linda e plena para a igreja para adorar o Senhor. Você vai vir arrumado com o seu melhor perfume e vai adorar o Senhor, porque tu está na fornalha, mas o quarto homem está com você. O quarto homem. Tu não falta, Senhor. Tu é fiel, Senhor. E o rei que governava a Babilônia, mas jamais governou o coração desses jovens. O rei que olhou e viu que eles estavam intactos, e quando tira eles de dentro da fornalha, nenhum fio de cabelo foi consumido. Eles não tinham cheiro. Eu quero dizer que você vai sair do meio dessa fornalha como se nada tivesse acontecido. Porque aquele que guarda a tua entrada é o que guarda a tua saída. E você vai sair melhor do que quando você entrou. Porque a fornalha nos ensina a confiar e a acreditar que a fidelidade é o melhor caminho para nos levar ao lugar de propósito. A Bíblia diz que o rei, o que havia feito um decreto para acabar, para matar, para colocar dentro da fornalha aqueles que não se rendessem ao som, né, da música e não se dobrasse aquela estátua, ele estabelece um outro decreto. Eu quero falar que o seu posicionamento muda ambiente.
O seu posicionamento no teu trabalho muda por completo a visão das pessoas. O teu posicionamento na roda de amigos vai revelar o seu Deus. Não adianta convidar para a igreja se eles não estão vendo Deus em você. Não adianta convidar para a igreja, para assistir culto, se você não está sendo culto aí fora. E aí a Bíblia diz que o rei estabelece um decreto, que todos que falassem alguma blasfêmia sobre o Deus, o verdadeiro Deus daqueles homens, seriam mortos e teriam suas casas como monturos, seriam destruídos. Peraí, o que trouxe um decreto de morte agora está trazendo um decreto de morte para aqueles que estavam contra o Deus daqueles homens. Só Deus pode fazer isso. E todos tiveram que reconhecer que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego era o Deus maior do que qualquer Deus. Sabe a visão que as pessoas vão ter do seu Deus? Está relacionada à forma com que você se comporta diante das fornalhas. As pessoas vão enxergar o seu Deus através de você. Quem você tem revelado no meio da fornalha? Tem fugido dos desafios ou tem permanecido fiel até o fim? O teu testemunho em meio às lutas, às enfermidades, às adversidades, a um casamento às vezes que aparentemente pode estar destruído, vai revelar aonde você vai chegar e qual é a parte de Deus que eles vão conhecer através de você. Todos tiveram que se render. Todos tiveram que se render. E sabe o que aconteceu? Olha o que Deus faz. Só Deus pode fazer isso. No lugar que era de morte, a Bíblia diz que então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdenego na província de toda a Babilônia. O rei deu cargo, o rei promoveu. Eu quero falar que a fornalha, ela promove os que se mantêm fiéis até mesmo dentro dela. O rei está te promovendo. O rei está te promovendo se você se manter fiel até o final. Senhor, eu quero declarar que não são os valores do mundo, as bandeiras que são levantadas nesse mundo, porque hoje o que é verdade para o mundo, amanhã ele já apresenta uma outra verdade. Aí você vai dançando conforme a música. Mas eu quero dizer que os nossos valores, eles vão permanecer até o final, porque a nossa identidade não é moldada na terra, é moldada no céu. E nós somos definidos por aquilo que Ele fala sobre nós. Não se renda ao som dos instrumentos do mundo. Não se dobre a Baal. Não se dobre aos prazeres desse mundo. Se levante diante da presença do Rei da Glória, em nome de Jesus. O Espírito Santo tem falado aqui ao meu coração. Não era nem esse o apelo que eu ia fazer, mas o Senhor tem falado aqui ao meu coração que tem pessoas que por algum tempo tem até estado na casa de Deus, mas não tem se levantado diante da música do mundo, tem se prostrado. Essa palavra é uma palavra de despertar, para entender que nós estamos numa Babilônia, mas quem somos não é definido pelo lugar que nós estamos, mas o Deus que nós precisamos revelar é o que vai fazer a diferença no ambiente que Ele nos colocou. E eu quero falar com você, porque a Bíblia diz que o Senhor promoveu aqueles que não se renderam, nem que fosse necessário morrer, porque para Cristo viver em nós é necessário morrer, não é verdade? O que é conversão? É mudar a rota, é morrer para o velho homem, ou seja, aquilo que eu fazia eu não quero fazer mais, porque agora eu tenho um caminho. Eu encontrei o verdadeiro, o único e o vivo caminho. Eu não quero mais ser levado pelas minhas emoções, pelo mundo. Eu quero que o fogo da presença continue queimando, porque a fornalha vai passar, Deus vai te livrar, mas tem um fogo que jamais pode cessar de queimar dentro de você, que é
é o fogo da presença de Deus. Porque enquanto ela queima, não há espaço para a sujeira do mundo entrar. Porque quando o fogo tá ardendo, está consumindo o altar, então aquilo que não pertence a ti vai ser consumido, vai ser destruído. Por isso que enquanto há fogo, há a presença do céu dentro de você. Essa noite o Senhor quer te incendiar com o fogo de Deus. Mas é necessário você vir diante do altar e falar: Senhor, eu me entrego, para que o fogo venha consumir tudo aquilo que não tem te agradado, tudo aquilo que tem ocupado o lugar da oferta. Às vezes a gente não consegue se entregar, porque o lugar da oferta, da presença, está cheio de coisas do mundo. E não se envergonhe, porque eu me coloco no teu lugar. É esse lugar que eu preciso estar todos os dias antes de subir aqui. É no altar. Porque eu só consigo inundar a presença quando eu me esvazio no meu secreto de quem eu sou. Vem pro altar. Você que precisa parar de se render aos deuses desse mundo, aos vícios. Vem pro altar. Se eu fosse você, eu me jogaria aqui. Porque Deus quer derramar tanto mais, que eu não quero o meu copo cheio de nada do mundo. Eu quero o meu copo apenas cheio do fogo da presença de Deus, Senhor. Cheio do fogo da presença de Deus. Que o Senhor te visite, que o Senhor te batize com o Espírito Santo de Deus. Mas renuncie aos amores, renuncie às paixões desse mundo. Quando você vem aqui na frente, você está dizendo o seguinte: Senhor, o Senhor é o único Deus que eu me prostro. O Senhor é o único rei da minha vida, em que eu me rendo. Eu não me prostro para as músicas, para os sons do mundo, para as bandeiras do mundo, mas eu me rendo a um único Deus. Porque quem se rende a um único Deus jamais vai se render ao Deus desse mundo. Em nome de Jesus. Senhor, aqui estão seus filhos, diante da tua presença, diante do teu altar, entregando, Senhor, a tua vida, os seus vícios, entregando, Senhor, toda a história do passado, em que eles se renderam a outros deuses, em que eles se renderam aos prazeres mundanos. Mas eles estão dizendo: Senhor, há um Deus em que eu me rendo essa noite. E que o Senhor venha promover, levar a outro nível, Senhor. Porque depois da fornalha tem outro lugar. Tem outros desafios, sim, mas tem outro lugar no Espírito. Tem outro lugar de acesso à presença. Tem outro lugar que o Senhor derrama mais uma nova medida. Que o Senhor venha derramar uma nova medida, Senhor, para essa igreja, para essa comunidade de fé. Nós queremos o nosso copo transbordante, porque nós queremos ser como esses 3 jovens, no nosso trabalho, na nossa casa, aonde quer que o Senhor venha nos levar, meu Pai. Que o fogo de Deus continue queimando na sua vida, mais do que ontem e amanhã muito mais do que hoje. Que o Espírito Santo de Deus te acompanhe, te abençoe a tua casa, a tua vida, e que Ele venha governar a sua vida, independente dos lugares que Ele vem te levar. Em nome de Jesus. Vá, nos despedimos como igreja, mas jamais da tua presença. Que venhamos continuar a buscar a tua presença, Senhor, todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor?